Bom, quem está comigo aqui hoje no Vida Moderna é a Renata Solero, que é a Territorial Manager da Stratasys. A Stratasys é uma empresa que fabrica impressoras 3D. Segundo a Renata, é a maior empresa do mundo fabricante de impressora 3D. Mas a impressão 3D ela não se resume somente ao mercado corporativo. Ela também está começando agora a entrar no mercado doméstico, no mercado de consumidores finais. Mas o grande mercado atualmente ainda é o de impressões corporativas, né? Ou seja, impressões de protótipos e tudo mais. Isso, mercado industrial. Renata, fala um pouquinho para mim como é que está esse mercado de impressão 3D. Primeiramente o industrial, depois a gente entra no consumidor final. Tá, joia. Obrigada pela oportunidade, primeiro, um prazer. Hoje, a indústria já aplica a impressão 3D em diversas maneiras nos seus processos produtivos, né? Então, nós temos diversas tecnologias em empresas, não só Stratasys, mas outras empresas com tecnologias diferentes, com materiais diferentes também, fazendo uma série de coisas para apoiar a indústria no seu desenvolvimento e na transformação da maneira como ela costumava fazer as coisas. Tá. Então, é bastante revolucionário, né? A gente, quando fala de manufatura, hoje a gente divide isso muito em 3 categorias diferentes dentro da companhia. 2 estão relacionadas à indústria, que é o que a gente chama de manufatura aumentada e manufatura alternativa. E a terceira é a manufatura pessoal, Tá. que é exatamente onde você está entrando. Então, quando a gente fala de manufatura aumentada e alternativa dentro da indústria, a alternativa é você usar um processo de impressão 3D para produzir algo que será usado, uma peça final. Eu tenho um exemplo aqui, mas está mais voltado para o pessoal, então eu mostro já já. Aí, quando a gente fala de manufatura aumentada, a gente está falando de imprimir ferramentas para uso da indústria em seus processos produtivos tradicionais, que seria o caso disso aqui, por exemplo. Então, isso é um molde impresso em 3D, num equipamento nosso, tecnologia Conex, que mistura materiais. Esse molde é um molde para injeção de plástico, Tá. que pode ser amplamente usado pela indústria, adaptado à injetora plástica. Então, hoje você faz o molde impresso, usa esse molde já para injetar o seu plástico padrão, sua peça final, Sim. sem a necessidade de investimento na matriz. Pois é, a matriz geralmente para injeção de plástico ela é aço, ela demora muito tempo para ser feita, né? E custa muito caro. Um molde desse, por exemplo, eu sei que ele é bem caro e demora muito para fazer. Sim. Entre extrusão, entre um monte de coisa, né? Quanto tempo demora para fazer um molde desse, por exemplo? Impresso, algumas horas. Algumas horas. Algumas horas. Uma vez que você tem a geometria e coloca essa geometria na máquina, é questão de horas para você ter o mesmo molde impresso e poder testar a sua produção. E custa muito mais barato, por Custa consequência. muito mais barato, mas ele produz muito menos também. Então, quando a gente está falando em produção de grandes escalas, a necessidade de investimento no molde de alumínio ou de aço ainda existe. Tá. Mas para você fazer uma tiragem piloto, para você conseguir testar o seu fluxo de injeção, e uma série de outros testes que a indústria hoje tem que investir no molde definitivo, para depois talvez ter que refazer, Sim. você consegue eliminar o custo do erro, você consegue eliminar o custo do tempo para fazer um molde e depois refazer esse molde. Quando você parte para o molde de alumínio, não é o investimento certo. Entendi. Agora, está se falando muito que as impressoras 3D vão chegar nas residências, nossas casas, né? elas estão chegando. Qual que é a verdade disso e qual que é o que não é verdade e qual o tempo previsto para que isso aconteça? Muito bem. As impressoras 3D já existem há mais de 25 anos. Sim. Por que agora esse boom, né? Então tem 2 motivos. Um é o fato da gente ter tecnologias cada vez mais simples e da tecnologia estar barateando também. Então a gente hoje tem impressoras acessíveis, financeiramente falando, para o consumidor final. Sim. O outro é a questão do software, porque você não pode imprimir em 3D algo que não foi desenvolvido em 3D. Claro. Então, tanto o preparo do consumidor para lidar com software de modelagem, quanto também a oferta dos grandes provedores de software nesse sentido, tem transformado o mercado. Entendi. Hoje aqui a gente trabalhou um pouquinho com o Tinkercad da Isso. Autodesk, que é um software gratuito. Sim. E que hoje qualquer um pode manipular sólidos geométricos dentro de um programa, montar alguma coisa, e o próximo passo é simples, é salvar e mandar imprimir. Sim. Então, é verdade que as impressoras 3D estão chegando às casas das pessoas? Sim, é verdade.
nós compramos a MakerBot. A MakerBot já era, na época, a maior das empresas que faziam impressoras 3D com qualidade para o consumidor final. Tá. Hoje é uma divisão da Stratasys. E é o que a gente mais vende, as pessoas querem ter, as pessoas têm. Agora, até onde elas podem chegar com uma MakerBot, ou até onde elas podem chegar, a verdade ou mentira não está no fato das impressoras chegarem ou não chegarem à casa das pessoas. Sim, mas é o que se pode fazer uma vez que elas estejam lá. Né? Agora, você falou que estão se popularizando. Qual o valor, qual o preço hoje? Ainda não é tão barato assim, né? Ainda não é tão barato assim, mas lá nos anos 90 você não conseguia uma impressora 3D por menos de $60 mil e comprando lá fora. Sim. Hoje, uma MakerBot com, não sei te precisar, mas provavelmente por volta de R$12 mil, você já tem uma máquina com 1 ano de suporte, algum material, tá. E já consegue começar a trabalhar. Preço aqui, né? Isso, preço aqui. Entendi. Comprando de um distribuidor autorizado. Tá ok. Isso aqui, por exemplo, é a capinha do meu celular. Tá. Ela foi impressa Uma em 3D numa das nossas máquinas. Entendi. Então isso é um uso que o consumidor final consegue fazer com bastante facilidade e, logicamente, com algum conhecimento. Claro. Ou o meu pendrive, Tá, que também é impresso e que anda comigo e trabalha comigo já tem tempo. Então, isso já é para um uso mais industrial, porque você tem um mecanismo aqui dentro, claro, que tem que estar adaptado, enfim, as coisas têm que funcionar. Mas tanto uma coisa quanto a outra, quanto um boneco ou... Pois é, vamos dar uma olhadinha aqui no que nós temos aqui. Vamos olhar o que nós Você temos. tem esse machadinho, por exemplo. Isso. Né? Que para o pessoal que faz cosplay, que gosta muito dessa parte de anime, é bastante interessante. Nós temos aqui também um exemplo de aplicação médica, onde a gente pode, dentro da ortopedia, separar tecidos moles da parte óssea e diferenciar, através de materiais, a visualização de um caso clínico específico. Entendi. A gente tem aqui aplicação para a indústria de metais sanitários. Então, a gente tem aqui uma ducha transparente, é possível verificar o fluxo da água ali dentro, saber como as coisas vão funcionar, com todas as passagens de saída de água também, trabalhando com material flexível. Então hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com selagem e essas coisas. O mesmo material flexível que a gente vê nesse Batman de orelha quebrada aqui. Exatamente por ser flexível, as pessoas vão mexer, brincando, né? Até conseguirem fazer com que o Batman se transforme em uma outra coisa. Mas a gente tem vários níveis de materiais diferentes. Ora, esse material que tem essa transparência aqui, né? Ela é inteirinho feito também? Ou foi colocado aí dentro depois? Não. Isso sai assim da impressora. Ela imprime 2 materiais ao mesmo tempo. Tá. E ela vai... O arquivo que a gente coloca nela é que vai dizer para onde ela vai... Aonde que ela vai colocar cada tipo de material. É o mesmo princípio que nos permite fazer essa corrente, um protótipo funcional como essa corrente aqui. Tá. A máquina sabe exatamente, no momento da impressão, como é que ela vai lidar com os gaps que a gente tem entre as partes geométricas que tem que se movimentar. Entendi. Outro que eu achei muito interessante também foi esse solado aqui, né? Isso aqui é uma simulação de borracha, né? Um material que simula borracha. A indústria calçadista é uma das indústrias que tem usado bastante as nossas aplicações, não só com materiais emborrachados ou flexíveis, mas também para simulação de saltos, pontos de fixação de couro, de fixação de metal e até a impressão de matrizes que vão ser usadas depois em processo de fundição. Entendi. E esse aqui, ele apaixona qualquer garotão aí que gosta. Esse é o Halo. Esse, o que a gente tem aqui é exatamente o que a gente tem aqui. Então, enquanto aqui a gente imprimiu uma geometria quadrada transparente com um boneco ali dentro, aqui a gente imprimiu uma série de partes diferentes para as quais a gente disse para a impressora: aqui você vai trabalhar com material preto, aqui branco, aqui uma mistura em um tom de cinza, aqui uma mistura num outro tom de cinza. E aí a gente compõe esta beleza que realmente... E aí ele é todo encaixado, né? Ele é todo... Ele não é montado. Então, ele não é montado? Não existe montagem, ele sai assim de dentro da impressora. Ah, que interessante, entendi. A impressora mistura os materiais durante o processo de impressão. E é isso que é super interessante. Quanto tempo leva uma impressão de um boneco desse aqui? Deve demorar muitas horas, né? A gente, quando fala em impressão 3D, geralmente fala em horas. Já quebraram a perninha do Halo, coitado. Coitado. O pessoal acha que ele é articulado, mas não é.
a gente sempre fala em horas, né? Aqui é um outro exemplo de materiais misturados. Tá. Então a gente tem um preto flexível, trabalhando com a parte de soft touch que a gente tem aqui na peça. Olha, é flexível mesmo, parece até um Almofadinha, couro, né? né? E o resto é em transparente amarelado. Então isso é um óculos de segurança, é um EPI. Isso. Mas para você fazer os testes ergonômicos e os testes funcionais, ele sai assim já de dentro da impressora. Entendi. Então você consegue ter noção exata do que está acontecendo. O que me impressionou foi essa caveira aqui, né? Quer dizer, ela é pesada, você pode pegar ela, por favor? Sim, ela é bem pesada. Ela é bem deve pesada pesar porque uns ela 3 quilos, ela é maciça. Ela é maciça, né? É, mas o nível de detalhe é que é bacana, né? É. Olha que coisa. Ela é bem trabalhada. Eu diria que não é uma peça linda que eu colocaria na sala da minha Não. casa, mas existe público para isso, certamente. Exatamente, Certamente existe. Exatamente. Tá bom, agora para a gente finalizar. Você tem aqui também essa paleta de cores aqui? Na verdade são materiais. Então, são materiais. A gente tem duas tecnologias. Uma trabalha com termoplásticos, então Tá. a gente tem materiais mais voltados para a área de engenharia. Tá. E a outra que trabalha com os polímeros, e a maioria dessas peças que eu estava mostrando para vocês. Sei. Então aqui a gente tem, por exemplo, o material emborrachado, que te impressionou Entendi. tanto. E durante o processo de impressão eu consigo dizer para a impressora que ela vai usar o material transparente mais emborrachado para Tá. compor isso aqui. Entendi. Essa é a exata composição de materiais para fazer essa peça. Entendi. Para a gente finalizar agora, antes do mercado corporativo, antes do mercado doméstico, eu acredito que exista um mercado para quem quer montar uma pequena empresa, por exemplo, para Um birô de serviços. um birô de serviços, né? Já existe isso? Já existe sim. A gente tem empresas prestando serviço nesse sentido para outras empresas. E hoje em dia a gente começa a ver empresas oferecendo alguns tipos de serviço de impressão, personalização de coisas e tal para o consumidor final. Ontem mesmo saiu uma notícia, eu não tenho nada a ver muito com a Amazon, mas enfim, ontem a Amazon já anunciou que você já pode comprar peças impressas em 3D através do site da Amazon. Entendi. Então eles vendem impressoras, inclusive Sim. a nossa MakerBot é vendida através da Amazon também. Tá. E hoje você pode entrar, pegar um bonequinho, escolher como vai ser o cabelo, o olho, a roupinha que ele vai usar, imprimir isso, mandar imprimir e entregar na sua casa. Entendi. O tamanho de uma impressora dessa deve ser um pouco maior que uma impressora de papel, o dobro de uma impressora de papel a laser, por exemplo. Nós temos 26 equipamentos diferentes. Tá. Então tem vários tamanhos. A menorzinha, ela vamos considerar esse computador aqui aberto, Tá, ok. ela deve ser um pouco maior. Porque ela imprime em 3D, né? Multifuncional. Vamos dizer, um tamanho de uma multifuncional grandinha. Até máquinas maiores que Isso, essa que aqui. a gente tem aqui. Essa é a Conix 260. Ela é uma máquina que trabalha com múltiplos materiais, que ela consegue injetar materiais diferentes ao mesmo tempo e a partir de 2 materiais básicos fazer protótipos com até 14 tipos de propriedades mecânicas diferentes. Tá. É o caso do ralo. O ralo foi impresso nessa máquina. Foi impresso nessa máquina aqui. Essa máquina custa quanto mais ou menos? Você tem de cabeça ou não? Não sabe, né? Não sei te dizer. Tá bom. A gente trabalha com distribuidores no Brasil, então Sim. o ideal para quem quiser conhecer os valores e tudo mais, ou entrar no nosso site e lá em Encontre um Distribuidor, ou procurar no próprio Google. Entendi. Impressoras Stratasys no Brasil. Vai achar. Com certeza. Tá bom. Renata, eu quero agradecer bastante o teu tempo, a tua agenda é bem Eu é que concorrida. agradeço. Você separou esses minutinhos para mim aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.